Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, chegamos na lição de número 3, onde estudaremos o tema Ciúme, o mal que prejudica a família. A nossa leitura bíblica está em Gênesis capítulo 37, vamos estudar os tópicos a seguir: a falha no tratamento dos filhos, o ciúme como causa de conflitos, os males do ciúme. Estudaremos hoje exatamente esse conflito familiar. Logo de início a gente já pode falar: Abel matou, contrário, Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Por causa de ciúme, de inveja. Então, o ciúme é uma invenção mental, invencionice da carne, que não condiz com a verdade e que desmantela todo o sistema moral, ético, espiritual. Já que se trata de uma obra da carne, ela luta contra o espírito e o seu fruto, que é o amor. Que nada é melhor, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então veja que no começo da história, um matou um. Caim matou Abel. Depois nós temos a família de Jacó com 12 filhos e 11 não mata um. Veja que Caim, matou Abel, 1. Agora 11 não matará um. Deus havia preservado, depois da morte de Abel, todos aqueles que são justos, colocariam uma cerca de tal forma que o diabo tinha que bater na porta e abrir, se Deus permitir. Então o diabo tinha que pedir permissão a Deus, como foi no caso de Jó, para poder ele se andar, assim como foi no caso de Pedro. O que nós observamos é que a saga das capas de José. Você já percebeu quantas capas José teve até chegar na capa principal? Quando a gente fala de capa, estamos falando de vestes. Vocês sabem muito bem da primeira veste, a colorida. E nós vamos colocar um desenho na aula extra, colocando 3 tipos de vestes, antes de ele chegar na última veste, que era a veste principal da coroação. As primeiras vestes não eram. As primeiras vestes foram perdidas na trajetória e no caminho de José. A primeira foi a do favoritismo, aquela de cores. E nós vamos mostrar no desenho, na próxima aula, exatamente no Zap, que este desenho mostra 3 tipos de capa. A capa do favoritismo, a capa da concupiscência, e a terceira capa é exatamente aquela que ele vai estar na prisão. Quando o faraó sonha e ele é lembrado, José é lembrado a faraó, porque tem um lá que sabe interpretar os sonhos. Pois bem, esta é uma matéria da nossa aula extra, as capas de José. Os irmãos de José, por 3 razões, odiavam a José. Veja a primeira razão, anote aí. Por que os irmãos de José odiavam? Primeira razão, vamos lá, porque o pai amava. Você sabia que Jacó amava José mais do que os outros irmãos? E essa saga do amor de Jacó para com José vai até o último capítulo de Gênesis, mostrando exatamente que José, ele vai testar os seus irmãos quanto ao amor de Jacó por Benjamim. Então, presta atenção, é uma história muito longa que precisamos estudar verso por verso para nós entendermos o que é o começo, o meio e o fim da história. Se Jacó amava José, eu lhe pergunto, José tinha culpa? Porque o pai lhe amava? Eu tenho culpa que o pai lhe ama? Então José não tinha culpa porque Jacó amava mais a José. A prova de que quando chegar mais na frente, quando os seus irmãos são levados ao Egito por causa de uma grande fome, porque Deus está no controle de tudo, é Ele que coloca a fome, que tira a fome, é Ele quem faz os irmãos irem até o Egito. Porque aquela fome
Era exatamente Deus trabalhando na vida dos irmãos de José? Veja, nós estamos tratando de uma família de 12 irmãos. E aqui nós observamos o seguinte: que José já está lá no Egito e os irmãos nem sonham que ele é governador, embora possa perceber que José possa estar vivo, porque para os irmãos de José, José não havia sido morto, mas sido vendido aos ismaelitas, midianitas, para a banda do Egito. Tudo isso nós vemos que eles temiam ao saber que somente no Egito tinha trigo, poderia encontrar com José. E os sonhos, eles não sabiam ainda que a realidade dos sonhos já estava se concretizando depois de 25 anos depois. Agora, o pai amava José mais do que todos. Lá no final da história, José vai prová-los para saber se eles mudaram concernente ao amor que o pai tem a respeito do menor. Não é Benjamim agora que ficou? De 12 não ficou 11? Eles disseram que um já não existe e estava de cara a cara com aquele que existe, com aquele que está vivo. Então, José vai colocar à prova em todas as circunstâncias anteriores que José vivia com eles. José quer saber se os seus irmãos estão verdadeiramente mudados. Aleluia. Então veja a primeira prova, a prova do amor. O pai amava José assim como amava Benjamim. Será que os irmãos de José ainda têm ciúme do mais novo? Porque José vai mandar chamar o mais novo. Vai mandar chamar Benjamim. E vai saber quais são os tratos que eles dão ao mais novo. E eles vão ser provados na questão do mais novo. Que prova! Que prova! Porque Jacó estará em grande aflição, porque já perdeu. Para Jacó, José já está perdido. Já está morto. Jacó, acreditou que José havia sido morto por uma fera, por causa da primeira veste que havia sido colocada nas mãos de seu pai Jacó, porque os irmãos começaram a mentir, dizendo que os animais do campo, as feras, o devoraram. E ensanguentaram as primeiras vestes, a primeira capa, aquela túnica colorida com mangas compridas. E Jacó acreditou naquelas mentiras. E os irmãos de José vão ser testados exatamente nessas mentiras. Se eles realmente estão mentindo a respeito do seu pai, a respeito de Benjamim, José vai colocar eles todos à prova. Eles não colocaram José dentro da cova? José também vai prová-los, vai colocar dentro da prisão por 3 dias. Não foi os irmãos de José que disseram para José: você está espiando nós para contar para os seus pais, para contar para o nosso pai? José também vai os provar, dizendo: vocês sois espia da terra? O que vocês vieram fazer aqui? Será que não dói ser chamado de espia sem ser? José, no tempo que foi chamado de espia, isso doeu muito no coração de José. E José, ao vê-los, depois de 25 anos depois, conheceu eles, mas eles não conheceram José. A prova de que José já sabia a linguagem do Egito, mas também conhecia a linguagem deles, nata da região dos hebreus. Então, conhecia a linguagem deles também, dos próprios irmãos, porque eles eram hebreus. De tal forma que houve um tradutor para com os irmãos a respeito da fala de José, porque ele já falava a fala do Egito, ele já tinha aprendido a fala hebreia, melhor, a fala do egípcio. Com isso, quando eles falavam na língua dos hebreus a respeito de José, eles não sabiam que José já conhecia a mesma fala. Para
os irmãos entenderem José, precisou do tradutor. Mas para entender os irmãos de José, não houve necessidade de um tradutor. Então a primeira razão, por que José era odiado pelos seus irmãos? Porque o pai o amava. Segunda razão, anote aí. Segunda razão, sonhos. Meus queridos irmãos, José sonhava e era exatamente o seu hobby. Era a sua praia. Era o seu dom. E este é o dom que vai começar e vai até o final da sua história. A história de um sonhador que só terá sucesso quando vai encontrar aqueles que sonham igual a ele. Todos que sonham igual a José são aqueles que são do seu próprio grupo. Então procure o seu grupo. Qual é o seu grupo? O grupo de José era o grupo dos sonhadores. E todo sonhador sabe que quando nós contamos o sonho para outro sonhador, isso vai edificar a todos os sonhadores. Mas os seus irmãos não sonhavam, apenas interpretavam. Como eles não sonham, eles vão invejar aquele que sonha. Mas José também não tinha culpa porque sonhava. Que culpa tem? Se você deita, fecha os olhos e dorme, não há nenhuma programação diante de Deus dizendo: Deus, me dá um sonho aí que os feixes meu se levante e que os dos meus irmãos, todos eles se curvem a mim. José não pediu esse sonho. Ele apenas adormeceu, dormiu, foi Deus quem deu o sonho. Ele não programou no computador enviando um e-mail para Deus dizendo: manda um sonho aí, melhor manda aí uma revelação para mim. Não. Somente através do Espírito Santo que é enviado esse sonho quando ele quer falar conosco. Glória a Deus. Veja que o pai resolveu lhe amar. E o Deus resolveu lhe dar sonho. Veja que a terceira razão, anote aí, a terceira razão, por que os irmãos de José lhe odiavam? Por causa das suas palavras. Meus queridos irmãos, essa é uma história que também mostra nós neste mundo. Nós somos o tipo desse José. Sim, porque se o Pai nos ama e nos deu o pacto, porque o pacto foi dado a Noé, lembra do pacto de Noé? Não foi um arco celeste? E não foi 7 cores que o arco celeste tem? Erradamente chamado de íris. Então esse arco aí, glória a Deus, estava na túnica primeira de José, que era conhecida como a túnica do favoritismo. Glória a Deus. Deus nos amou primeiro. E nós, por suas mãos, fomos tirados para fora. Somos a eclésia, a igreja. Amém? Então, diante desse mundo, nós temos sonho, o amor do Pai e temos a palavra de Deus. Por isso que o mundo nos aborrece, o mundo nos odeia, porque o Pai nos ama. Não está escrito que se nós amarmos o mundo, somos inimigos do Pai, de Deus, mas se amarmos a Deus, o mundo nos aborrece? Veja a história se repetindo. A igreja é o José da atualidade, do mundo moderno. É o José. Então veja exatamente a terceira razão por causa que os seus irmãos o odiavam. Por causa das suas palavras. Palavras de justiça. Porque ele trabalhava exatamente a serviço do Pai. O pai dizia: vai lá ver os seus irmãos como eles estão. E olhe, meus irmãos, que os irmãos de José, eles tinham uma fama ruim. Isso quer dizer que eles eram más pessoas. E quando pela primeira vez ele veio exatamente fazer o serviço, qual é o serviço? Olha aqui, de fiscalizar.
Então, todo fiscal, ele é odiado. Todo fiscal é odiado. E as pessoas matam. Assim também mataram os profetas de Deus no Antigo Testamento e mataram Jesus. Porque o fiscal, ele vem fiscalizar e vem apontar o dedo que tudo está errado. E que você precisa se consertar. E todo fiscal é odiado. Porque ele veio prestar conta. E José sabia muito bem que ele estava amando do pai. Então, era odiado por suas palavras. Gênesis capítulo 37, começando a aula. Irmãos, temos bastante material para nós estudarmos na nossa aula extra. O nosso zap é 85991281260. Entre aí e peça a nossa nova aula desse trimestre aqui, desse assunto de José. Continuando. Versículo 2 do capítulo 37 diz que desceram os seus irmãos para comprar cereal. A primeira parte do sonho se cumprindo, porque estava relacionado ao cereal. Não foi o molho de trigo de José que se levantou e os deles também se levantaram e se curvaram? Então, este sonho estava se cumprindo quando eles vão ao Egito comprar cereal. E eles vão se curvar, literalmente, sem eles saberem, estava se cumprindo. E José sabia o sonho se cumprindo. Então veja, versículo de número 6. Vocês têm que ler, meus irmãos, o tempo do sonho, lá do capítulo 42, certo? 37. E o tempo do cumprimento dos sonhos. Então faça uma equação de texto. Veja o cumprimento de sonho. 42 de Gênesis, verso 6. Se prostraram. Veja aqui os feixes se prostrando. Os molhos se prostrando. Então os irmãos nem vão se lembrar. Embora ele pudesse perceber que José poderia estar vivo. Porque José não foi devorado por uma fera. Mas menos ele pensava que quem estava à frente, era o seu próprio irmão, que havia sido vendido e que agora governava sobre todos. Então, ao se curvar, José já estava olhando, guardando no seu coração, e não revelava mais nem o sonho e nem ele próprio. Só depois que ele passasse pela prova, todos foram provados, para poder ser aprovados e José se revelar a eles. Os 3 dias que os irmãos passaram na prisão, Deus teve dó e piedade e disse: José, tira esses seus irmãos da cadeia. A Bíblia mostra que José temeu a Deus. Ele disse: eu temo a Deus, eu temo ao Senhor. E foi exatamente os 3 dias que eles passaram e saíram da prisão. Então veja, os irmãos de José, quando chegaram, José disse: vocês são espia. Vocês não me chamaram de espia do seu pai, do nosso pai, Jacó? Agora veja se é bom ser chamado de espia. Vocês sois espias, porque veio procurar defeito na terra. Vocês são espias. E agora, dói? Dói ou não dói ser chamado de espia? José sabia que estava provando todos eles. Veja, meus irmãos, José governando sobre eles. José conheceu eles, porque ele disse: vocês são espias. Primeiro teste de caráter. Veja que foi a primeira culpa que os irmãos disseram para José lá atrás, que José era espia do seu pai, do pai deles. Agora veja, meus irmãos, lá no começo da história, os irmãos dizendo: você é espião do nosso pai. Você veio aqui para contar tudo o que está acontecendo quando você se encontrar com o nosso pai. Isso dói, isso machuca. De tal forma que José vai perguntar: vocês são espia? Vocês veja aí um pouquinho da amargura que eu senti.
Veja aí a mesma moeda. Vai doer também em vocês. Vocês são espia da terra. Então eles acusaram José de espião. E José estava provando-os, chamando de espião. Versículo 10, ele disse assim, os irmãos de José, nós somos honestos. Ah, vamos provar se vocês são honestos mesmo. Então José vai prová-los, porque José sabia que eles não eram honestos, coisa nenhuma. Eles lá atrás, quando José convivia com eles não tinham nada de honesto. Eles pegaram José, colocaram dentro da cova, venderam José, que honestidade eles tinham? Eles estavam tão encurralados, irmãos, que hora ele dizia que eram 12, depois dizia que eram 11. É 12 ou 11? Porque era uma família de 12 filhos. Depois ele dizia que eram 11. José pediu o irmão mais novo. E agora eu quero saber se vocês estão tratando o mais novo assim como vocês me trataram. José vai provando eles. Veja, em tudo. Tudo que aconteceu no passado, José vai os provando. Então, observa-se que o tempo que eles tratavam a José no passado, agora José vai querer saber, porque José não é onisciente, ele tem que provar qual é o trato que ele tem com o mais novo. Será que ele tem ciúme do mais novo? Será que ele vai vender o mais novo? Ele vai colocar na cova de novo? José está provando se eles mudaram de verdade. Entendeu? Então, as provas. A primeira, para saber se são espias. A segunda, honestidade. E a terceira, sobre o irmão mais novo. Amém? Então, veja, todos juntos, presos durante 3 dias na prisão. Que prova? Não foi eles que colocaram José na cova? Então, fica aí na prisão 3 dias, para saber se é bom. É bom estar preso? É bom estar na cova? Eles tinham colocado José numa cova. E agora 3 dias eles na prisão. De tal forma, meus irmãos, que eles se lembraram exatamente de quem? Do seu irmão. E sabia que o que estava acontecendo com eles era uma espécie de praga. Que eles estavam recebendo de Deus por ter matado, entre aspas, seu irmão José. O versículo 18 diz que ele teme a Deus. José teme a Deus. Porque Deus falou com José para tirá-los dali. Por que Deus falou com José? Para que eles não recebessem o mesmo trato que os seus irmãos haviam dado anteriormente, lançado na cova. Então José foi alertado por Deus para tirá-los dali. Porque José não podia usar das mesmas armas contra os seus irmãos. Versículo 22. Rúben vai ser provado. Depois Judá vai ser provado. Tudo mostra, meus irmãos, que eles vão sendo provados. Por exemplo, eles não mentiam para o seu pai. Ele não mentiu a respeito das vestes, dizendo que foi uma fera, uma besta fera, sendo o sangue de um cabrito, foi embebedado. E não mentiram várias vezes para o seu pai. E agora José vai prová-los. José vai prová-los. José vai testar, no versículo 24, o Simeão. No versículo 28, vai testar o pai dele. No versículo 29 ao 34, é o teste da verdade. Aqui José vai checar tudo. Eles tinham mudado, meus irmãos, de tal forma que Judá, Simeão, eles queriam colocar os seus próprios filhos na fogueira para salvar Benjamim. Veja a mudança. Veja a mudança.
Eles agora protegiam o escolhido, o amado pai. Ele agora dava a sua vida, a vida dos seus filhos, para salvar Benjamim, o mais novo. Veja que eles mudaram. Porque eles eram acostumados de mentir para o seu pai. E eles agora sendo provados, ao voltarem com a notícia de que José, aquele homem, ele chama, quem não sabe que era José, aquele homem do Egito, nos tratou de forma grosseira e nos pediu o nosso irmão mais novo. Aí Jacó ficou encurralado, de tal forma que ficou sem saída, em angústia, porque José, para Jacó, já havia morrido. E agora, um ficou lá preso, para poder trazer Benjamim, para o outro ser solto. Que tribulação. Eles mentiram para o pai sobre a túnica. E agora eles vão dizer a verdade, tintim por tintim. Eles mudaram de verdade. São testados por José a contar a verdade. O versículo 29 ao 34. Os irmãos de José passaram no teste da verdade. Passaram no teste da prisão. Passaram no teste do irmão mais novo. E agora no teste da verdade. Amém? Glória a Deus. Deixa eu anotar aqui o nosso zap. Ó, esse zap aqui, 85 é o DDD 991 28 12 60. Nós vamos colocar desenho aqui e mostrar as 3 capas, 4, né? Mas temos as 3 capas e a capa principal. Quer aprender sobre as 4 capas que José teve? Que a principal foi aquela que ele se vestiu de governo do faraó, foi o faraó que deu. Quer aprender? Entre aqui. Nós vamos enviar em link para o seu zap. Eu e você, vamos estudar junto. Que Deus abençoe e Deus te guarde. Amém? Também é o nosso Pix. Ajuda com qualquer valor e abençoa este trabalho para a glória de Deus. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Temos desenho, hein? Amém.